Fala galera, mais uma vez eu aqui de volta, trazendo aí o seu primeiro quadro de outono. Não é bem a minha análise, mas eu vou estar falando algo sobre, acho que é outono, não tenho certeza, depois eu descubro. Bom, hoje agora eu vou estar subindo um vídeo diferente para vocês. Eu já subi um episódio do One Piece, já subi uma análise da live action, da minha opinião, né? Agora eu vou subir a análise do minha reaction, né? Ainda não assisti ao episódio do Chapéus de Palha, a análise do Chopper, meu Chopper lindo, que eu comecei a me apaixonar muito mais por ele agora na dublagem. Esqueci o nome da dubladora, me coloca nos comentários. Muito linda a sua voz, muito obrigada. Eu acho que é a Tati, tá? Muito obrigada por essa voz tão linda do Chopper, que me fez apaixonar cada vez mais por ele. 1, 2, 3, ação! Parte 1, Medicina e Milagre. Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando levam um tiro de pistola bem no coração? Essa frase é linda. Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelo venenoso? Não. Elas morrem quando são esquecidas. Ai, arrepiei toda. Nesse vídeo, eu te convido a desfrutar uma das jornadas emocionais mais lindas que só uma obra tão incrível como One Piece é capaz de fazer e testemunhar uma aula de como responder à hostilidade e à aversão. Isso é One Piece e essa é a minha análise mais clínica e cirúrgica possível sobre a vida e o sonho de Tony Chopper. Quando falamos de flashback em One Piece, a primeira palavra que me vem à cabeça é sofrimento, ou seja, qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente, geralmente associado com dor e infelicidade. Logo lembramos do Sanji, do Brook, do Luffy, da Robin e até mesmo de personagens secundários com passados extremamente emocionantes como o Sr. Pink, o Law e a Otohime. Mas, para mim, um dos backstories mais incríveis e que eu vejo muitas vezes sendo esquecido é exatamente o do Chopper. Ele nos foi introduzido como um cachorro maltratado, abandonado, tímido, com medo, fiel apenas à doutora Kureha e aos traumas de seu passado. Mas a gente precisa se perguntar por que ele agia assim, o que levava o Chopper a esse comportamento? A resposta é provavelmente algo que é muito debatido nos dias de hoje: a discriminação. A discriminação ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa baseada em ideias preconcebidas em relação a alguém, seja por questões raciais, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica ou qualquer outro aspecto social ou físico, como por exemplo, um nariz azul. Desde seu nascimento, ele foi abandonado pelos seus pais por ser diferente. Tudo por causa de um nariz azul. Ele sempre andava sozinho, triste, com frio, sempre afastado do bando. Era um recém-nascido. E um dia comeu uma Akuma no Mi e foi tratado como se fosse um monstro. As renas o expulsaram com violência. Ele era um exilado. Ele deixou de ser uma rena normal de todas as formas, mas ainda queria ter amigos. Foi quando, ao tentar uma nova vida em meio aos humanos, mais uma vez, como no ambiente das renas, Chopper foi hostilizado, simplesmente por ser diferente. Mesmo seus poderes não poderiam mudar quem ele realmente era. Ele não entendia o que tinha feito de errado, não sabia quem culpar ou odiar. Tudo o que queria era um amigo, mas foi chamado de monstro. Não era mais uma rena, mas também não era humano. Então sempre viveu sozinho na solidão absoluta. E é aqui onde começa a jornada emocional do nosso querido Tony Chopper em busca da sua própria identidade. Ainda filhote, foi abandonado por nascer simplesmente como nasceu. Seus iguais não o aceitaram e os humanos também não. Depois de ser insultado e maltratado por eles, um raio de esperança surgiu em sua vida. E então, com a perspectiva moldada pela maldade que sofreu, devolveu em Hiruruki o que tinha aprendido com as renas, com os humanos e com a vida. Raiva, intolerância e dor. Mas aquele homem era diferente. Sua resposta foi diferente. E nesse momento, Chopper assimila inconscientemente algo que levará para o resto de sua vida. Aquela pessoa era diferente dos outros. Aquela única pessoa capaz de ter empatia por ele. Aquela pessoa era um médico.
Nossa, agora eu não tinha que parar pra pensar nessa Hiruruki cumpriu um papel fundamental na vida de Chopper, sendo o primeiro lampejo de confiança que ele pôde depositar em alguém. E se sua jornada é em busca de identidade, de se sentir parte do mundo, receber um nome desse homem com certeza foi um grande passo para encontrá-la. Afinal, nomes são uma parte essencial de nós. Eles carregam conexões pessoais, culturais e familiares, além de nos darem uma noção, uma consciência de quem somos, a quais comunidades pertencemos e a nosso lugar no mundo. Naquele momento, ao ser nomeado, a pequena criatura que só queria um amigo, que reagia com lágrimas a receber um presente, sentiu-se acolhida e amada pela primeira vez em sua vida. Hiruruki, com todo o seu entusiasmo, otimismo e altruísmo, características de pessoas extraordinárias, ensinou ao Chopper muito mais que medicina. O ensinou a amar, ser amado e, principalmente, acreditar. E o Chopper, mais uma vez, aprendeu. Foi um milagre em todos os sentidos. Não vê? Isso é medicina. Ele ficou tão encantado que isso mudou algo em seu organismo. 1 ano depois, Chopper foi curado de seus ferimentos e Hiruruki diagnosticado com uma doença incurável. Para a infelicidade de Chopper, o doutor achou melhor esconder isso dele e expulsá-lo de sua própria casa. Chopper, no desespero, desiludido, chegou a ponto de se ferir para mostrar que precisava ser tratado mais uma vez pelo doutor. Aqui vale uma análise específica, porque ficar sozinho pro Chopper era muito mais doloroso do que uma pancada na cabeça ou qualquer outra lesão física. Era uma dor desesperadora, quase incurável. E bisbilhotando, Chopper descobriu que Hiruruki estava doente, mas ele sabia que podia ajudar. E foi nesse momento que ele percebeu que deveria enfrentar seu passado para escrever o seu futuro. Agora, ele tinha um objetivo por qual viver. E por mais que ele carregasse as memórias em sua mente e o passado lhe pesasse tanto, ele o enfrentou. E foi rejeitado mais uma vez. Mas agora era diferente. Nada é impossível para alguém que vive sob a bandeira pirata. Não foi o que eu lhe ensinei, Chopper? E depois dessa provação e concluir seu objetivo, veio a confirmação que o permitiu se lançar numa vida em busca de seus sonhos. Você tem a bondade necessária para isso. E mais que isso, você será um médico incrível, eu posso garantir. Então, o Hiruruki tomou a sopa feita pelo Chopper, que ficou muito feliz de finalmente ter curado alguém, mas... Preste atenção, Rena. Esse cogumelo é um veneno mortal. O passado do Chopper se baseia muito no sofrimento, né? Chegara a vez de Hiruruki cumprir o seu papel e provar a existência de milagres. E só tinha uma forma para isso: o sacrifício. Mas o milagre não aconteceu. O Chopper que conhecemos curando a Nami, por mais amedrontado que estivesse, só precisava de alguém para liberar seus medos e bloqueios. Ele só precisava de um milagre. Ele só precisava de alguém para curar seu coração. E então, depois de tudo que ele sofreu, o responsável finalmente apareceu. Você tem um amigo. Ele geralmente faz isso. É um homem borracha. Como assim? E com um grande sorriso no rosto, Sanji diz que Luffy é um monstro. Ele disse que era meu amigo. E pela segunda vez, aquela pequena criatura sentiu-se acolhida e amada. A resposta que ele precisava veio para provar as palavras de Hiruruki e mostrar que tudo era verdade. O milagre das cerejeiras trouxe o florescer para sua vida, a primavera em meio ao inverno. E seu mundo ganhou cor. É linda essa cena, maravilhosa. E onde toda essa jornada emocional nos leva, exatamente ao sonho do nosso querido Tony Chopper. Ao sonho que é baseado em sofrimento, milagre, altruísmo e sacrifício. E a sua forma de encarar e responder à discriminação e à solidão causada pela intolerância de terceiros. Resumindo em uma frase, se tornar um médico capaz de curar qualquer doença. E não é curioso pensar que ele salvaria sem pensar 2 vezes a vida de todas aquelas renas e todos aqueles humanos que empurraram sua vida em direção à dor e angústia? O nome disso é altruísmo. Altruísta é aquele que se dedica aos outros, que pratica atitudes solidárias, essencialmente amor ao próximo. A postura do Chopper em relação às dificuldades e a maneira de enxergar a vida são lições riquíssimas e admiráveis. Muitas vezes a gente acaba respondendo um insulto com agressividade, um desrespeito com ofensa, mas contestar pelo caminho oposto é o que quebra esse ciclo de ódio.
E esse é um dos grandes ensinamentos que o Dr. Hiruruki se sacrificou para nos ensinar: a Boa tolerância, noite. disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos e aceitar isso com indulgência, clemência. O sonho do Chopper só existe graças a essa qualidade presente no homem que enraizou esse desejo nele e se mantém vivo devido a essa mesma qualidade presente no garoto que o permitirá realizá-lo. E aqui surge um ponto muito determinante para o Chopper. O sonho dele não parece muito menos palpável que de todos os outros membros do bando? Não parece algo irrealizável? É o único sonho constante que parece uma busca eterna: erradicar todas as doenças do mundo, salvar aqueles que são o que são sem distinção. Mas já parou para pensar em como existem tantas doenças, tantas dores? Parece um sonho muito menos objetivo, parece algo inalcançável. Mas se teve algo que ele aprendeu com sua vida, foi acreditar em milagres. E isso não é absolutamente lindo? O único sonho que talvez nenhum humano seja capaz de realizar. Pois é, nenhum humano. Total análise, total combinação. E essa é a história de um médico que sacrificou sua vida para manter os sonhos de uma rena vivos para sempre. Um médico que ensinou a todos quando uma pessoa verdadeiramente morre. Eu espero que esse início de vídeo tenha te ajudado a abrir os olhos para o nosso querido Chopper e feito principalmente você se sentir bem. Essa é uma das histórias mais lindas que eu já vi e com uma profundidade gigantesca. Então uma análise assim só torna tudo ainda mais encantador. Por isso, fazer esse conteúdo foi como uma catarse para mim e eu realmente espero que também tenha sido para você. Foi maravilhoso, eu acho maravilhoso a história do Parte Chopper. 2, aceitação e amizade. Quando o Chopper entra no bando, ele permite que, assim como as cerejeiras de Drum, sua infância floresça, uma etapa natural da vida que ele nunca pôde viver. E isso se dá graças à aceitação e amizade que é construída com o Chapéu de Palha. Como parte da tripulação, ele se sente livre para agir como deseja, sem ser julgado por isso. Fazendo careta, metendo palito no nariz, dançando engraçado com o cesto nas mãos e por aí vai. Ele encontrou mais do que tudo a liberdade de ser quem ele é e sempre sonhou ser. Agora o médico não precisa mais escolher entre viver como uma rena ou como um humano. Sendo abraçado por seus companheiros, Chopper aceita quem ele é sem que precise de uma definição específica. E se precisasse para se sentir mais incluído, tudo bem. O Chopper é simplesmente o Chopper e sabe que seu lugar no mundo é junto de seus amigos. Hoje, ele também reconhece a sua importância fundamental para o bando, sendo certamente um dos membros mais importantes para a tripulação. Claro que cada Mugiwara vai ter seu valor e isso é algo imensurável, mas o Chopper está sempre prezando pela saúde de seus companheiros e impedindo que os danos recebidos sejam gradativamente maiores a cada saga. Sem ele, é provável que a jornada do Chapéu de Palha já teria chegado ao fim, devido à impossibilidade de seguir em frente com tantos ferimentos. E é muito especial notar que essa qualidade do personagem vem de sua grande paixão pela medicina. Sua devoção por esse campo de estudo é tão poderosa que a gente pode até comparar ao afeto por seus companheiros. E faz sentido que quanto mais ele ame seus amigos, mais ele vai se aprofundar em conhecimento médico, porque assim vai dar para protegê-los ainda melhor. E também faz sentido que quanto mais ele se apaixone pela medicina, mais fácil se torne ajudar seus amigos. São dois desejos em uma via só que se complementam e contribuem para sua evolução como médico e pessoa, por assim dizer. E falando em pessoa, um dos recursos que ele mais utiliza para se sentir parte do grupo é imitar os outros tripulantes, como se tentasse reproduzir o comportamento humano e se incluir nesse meio. É por isso que ele leva ao pé da letra tudo o que falam e acredita em cada besteira dita pelo Luffy e cada mentira proferida pelo Sop sem questionar nada. Porque seus companheiros são mais do que apenas amigos, são seus ídolos, suas principais referências de como é viver em sociedade. E isso vai ajudando o Chopper a moldar quem ele é e como se comportar. Ver a atuação incrível do Luffy na ilha de Drum foi um inspiracional enorme para se tornar ainda mais corajoso e tomar a decisão de sair para o mar. Mas pouco depois de se juntar ao bando, há outro exemplo perfeito do que é ser um chapéu de palha. Chopper luta ao lado do Sop e fica encantado ao ver seu corajoso companheiro usando um martelo de 5 toneladas, mas mais importante, entregando sua vida pelo sonho de ser o capitão. Isso entra na mente do doutor. Até o supostamente mais fraco e mais covarde do Chapéu de Palha confia no Luffy e daria vida por sua tripulação.
Como o Chopper é um especialista em reproduzir o comportamento de seus amigos, esse exemplo de Drum e esse aprendizado em Alabasta foram essenciais para a construção do seu caráter como um pirata. É interessante ver como o Chopper, por não ter tido tantas relações humanas em sua vida, é alguém muito mais cru que seus companheiros e possui uma margem bem maior para encontrar e moldar sua personalidade. Durante sua aventura, temos outros momentos determinantes para o seu desenvolvimento, e é durante o Dave Backfight onde os traços começam a ficar mais evidentes. Após ser roubado da tripulação e se tornar um membro dos Piratas do Fox, o Chopper fica completamente desesperado, mas Zoro, que possui uma relação muito próxima ao médico, diz que a partir do momento que ele decidiu se tornar um pirata, suas emoções básicas devem ser abandonadas, porque o que deve permanecer é seu orgulho e fidelidade ao bando, independente de qual seja. Tendo como referência o Luffy, o Zoro, o Sanji, a Nami, a Robin e o Usopp, como ele poderia ficar chorando e não aceitar o seu destino? Chopper tranca seus sentimentos e promete que não vai mais deixar que suas emoções tomem conta de suas ações. Isso é ser um pirata. Esse é o orgulho daqueles que apostam sua vida no mar, só que não é bem assim. O Chopper não é dessa maneira e ninguém muda dessa forma da noite para o dia. Não importa a conduta do código pirata ou o que quer que seja, se o seu coração clama por algo, principalmente se for para ajudar um amigo. E a prova disso vem em Water 7, quando a batalha entre Luffy e Usopp chega ao fim, o Chopper tem o impulso imediato de socorrer seu antigo companheiro, mas Sanji o impede, dizendo que ele não deveria prestar assistência ao Usopp agora, visto que a decisão de abandonar o bando partiu dele próprio e a honra do atirador seria fragmentada caso Chopper resolvesse ajudá-lo. Mas independente do que foi dito, o médico sabe que há remédio para um orgulho ferido e um corpo machucado precisa de tratamento. Por isso, mesmo indo contra as palavras de seus companheiros, Chopper vai até seu amigo e lhe deixa algumas medicações, sabendo que ali havia muito mais sofrimento do que apenas o visível em sua pele, que a solidão poderia doer muito mais que os poderosos golpes do Luffy. E disso, o Chopper entende. Nesse momento, ele prova que seu amor e empatia por seus companheiros é muito maior que qualquer pacto ou acordo pirata, que ele está disposto a ir contra o que quer que seja para proteger aqueles que ama. E Chopper sabe que seu dever como médico é socorrer aqueles que necessitam, tanto de maneira física como emocional. Através desses valores, chegamos num tema muito importante para o desenvolvimento do Chopper, que é a ética. Mas antes de irmos para Thriller Bark, onde há um conflito importantíssimo para o personagem, a gente precisa entender alguns fatores sobre ele e sua função na narrativa. O Chopper é alguém que não se envolve tanto em batalhas porque seu papel é estar a salvo e ajudar seus companheiros quando necessário. E essa é uma atribuição crítica ao personagem porque ele é o único capaz de tratar os ferimentos de seus nakamas. Se o Chopper for derrotado, a capacidade de recuperação do bando cai muito e se torna muito mais difícil os combatentes mais poderosos voltarem à luta. Por isso, ele não fica na linha de frente, mas quando necessário, Chopper enfrenta quem precisar enfrentar, mesmo que seja um grande ídolo. Lá em Thriller Bark, somos introduzidos ao famoso Dr. Hogback, um médico renomado ao redor do mundo. Na visão dos outros Mugiwaras, ele é só mais um, mas na perspectiva do Chopper, ele é um herói, um profissional que salvou incontáveis vidas com suas operações milagrosas e ganhou tudo que um médico pode querer, de status a glória. Um modelo ideal para o pequeno Chopper, que quando o encontra, fica simplesmente vislumbrado. Hogback está estudando zumbis e o membro dos Chapéus de Palha acredita que é para o bem de milhões ao redor do mundo. Uma forma de impedir que pessoas percam seus entes queridos. Até descobrir que tudo era uma grande farsa. Hogback nunca se importou com seus pacientes e fez tudo pelo dinheiro. Seu estudo sobre zumbis foi feito para criar um exército de escravos e reviver uma antiga paixão não correspondida, que agora faz absolutamente tudo o que ele manda. E claro que a conduta ética médica do Chopper jamais permitiria que ele aceitasse isso, e mesmo sabendo que o Luffy poderia derrotar esse inimigo rapidamente, ele pede ao seu capitão que deixe tomar conta desse adversário. Essa situação precisa ser operada através de suas próprias mãos. Por mais que seja doloroso desconstruir a imagem de um médico tão renomado e uma inspiração para sua vida, Chopper assim o faz. Esse homem está muito longe de se encaixar no conceito que ele aprendeu com o Dr. Hiruruki e Dra. Kureha. Então Chopper brada que não considera Hogback um doutor, por mais que ele tenha sido seu modelo ideal por tanto tempo.
Isso só acontece devido ao seu grande senso de ética e justiça. Chopper destrói seu antigo ídolo com argumentos e o vê sendo derrotado pela sua própria maldade, ao ser pisoteado por sua maior criação, o zumbi de Ors. Uma batalha em que Chopper encontra a vitória através de palavras baseadas em seus fortes ideais. E sabe o que é muito curioso aqui? Normalmente, Oda coloca as lutas nos arcos em ordem de importância, quase sempre respeitando a sequência de Luffy tendo a última batalha, Zoro a penúltima e Sanji a antepenúltima. Mas nesse arco, a batalha de Chopper contra Hogback só vai acontecer depois de Sop contra Perona, Sanji contra Absalom e Zoro contra Ryuma. Por mais que não seja tão memorável quanto as outras, né, porque tem pouquíssimo combate físico, o Oda realmente quis mostrar que ela é importante, sendo a última antes dos confrontos contra Ors e Moria. Dr. Chopper versus Hogback é certamente uma luta que tem grande relevância no desenvolvimento do personagem, e também é um verdadeiro conflito ético que ressalta as qualidades do nosso médico favorito. E para termos uma ideia do quão especial são as virtudes do Chopper, basta compararmos a consequência de sua ciência a de outros personagens. Hogback é destruição, Caesar é destruição, Vegapunk é destruição, Judge é destruição e Queen também é destruição. Pior, né? Mas quando falamos da ciência de Chopper, fica claro que seu propósito é o de preservação, de recuperação. Não é minimamente curioso que um dos pouquíssimos cientistas na obra que busca salvar e não matar é o único chamado de monstro. Nossa. É aquilo. Mesmo sendo um monstro, o Chopper demonstra uma humanidade muito maior que a grande maioria dos seres humanos. Parte 3, Monstro e Melhor. É através desses conflitos e da vivência com seus companheiros que Chopper vai entendendo seu papel no mundo e encontra aceitação. Isso torna cada vez melhor e faz ele se sentir melhor. Mas é na ausência de seus amigos que temos um dos pontos mais determinantes para o seu desenvolvimento. Boa noite. Durante o time skip, Chopper é obrigado a se separar daqueles que o fizeram se sentir em casa e ter seu espaço no mundo, fazendo com que, para ele, mais do que para qualquer outro, esses 2 anos fossem um enorme desafio. Apesar do Chopper ter estudado muito sobre ciência e medicina ao longo da vida, ele havia aprendido a viver por conta própria. Agora ele não poderia mais depender dos outros e precisaria tomar suas próprias decisões, mas claro que isso não foi nenhuma dificuldade. Essa aventura até Sabaody já havia ensinado muito para ele, e apesar de ter que viver sozinho mais uma vez, nessa ocasião, ele vive sabendo que seus companheiros o aguardam. Ele vive com a esperança de encontrar seus amigos depois de 2 anos. Apesar de só, o Chopper sabe que não tá sozinho. E esse é um dos detalhes mais mágicos da jornada do Chopper, que passa completamente despercebido, fazendo com que seu período durante o time skip seja o que tem o maior significado de desenvolvimento para qualquer chapéu de palha. Olha só que maravilhoso! Durante sua estadia na Ilha Torino, o Chopper foi responsável pela união de 2 povos completamente diferentes que viviam em conflito. É incrível imaginar que um ser que tinha dificuldades de criar laços afetivos tenha se tornado alguém capaz de unificar 2 raças e trazer harmonia para uma ilha inteira. O Chopper, que foi rejeitado pelos humanos e também pelos animais, é o responsável por conceber a paz entre eles. Ai, que lindo! Mas esse ser tão altruísta ainda carrega um verdadeiro monstro em si. Desde a Enies Lobby, somos apresentados ao lado mais primitivo do Chopper, uma transformação que desfaz sua personalidade e manifesta seu caráter mais selvagem, o Monster Point, a prova definitiva de que o Chopper é mesmo um monstro. E ele se sente assim. Só que aos olhos do mundo, ele é simplesmente um mascotinho apaixonado por algodão doce e que merece todo o carinho que o universo tem a oferecer. Concordo. Então vale aqui uma reflexão. Muitas vezes imaginamos que somos vistos de uma maneira específica quando na realidade não somos. É natural que nossas inseguranças criem em nossas cabeças a imagem de como os outros devem nos ver, mas de uma forma muito imprecisa, ressaltando nossos piores e mais monstruosos aspectos, quando na realidade as pessoas podem acabar nos vendo como, sei lá, um mascotinho apaixonado por algodão doce, algo fofo dessa maneira. Enfim, o conceito e significado do Monster Point vão estar estritamente conectados ao momento mais significativo da evolução do Chopper como personagem, onde ocorre uma verdadeira catarse. Submergimos então para a Ilha dos Tritões, onde toda a glória do médico emergirá.
Durante o primeiro combate do Chapéu de Palha, depois do time skip, Zoro vê Chopper no Heavy Point e o questiona. Essa era a única transformação sua que parecia como um humano, mas agora ela tá mais para um monstro. E o diálogo a seguir carrega um enorme significado. Eu não me importo mais. Antes eu queria parecer um humano para ter amigos, mas agora eu quero ser um monstro para ajudar o Luffy. O fardo que ele carregava em cima desse conceito agora se torna uma virtude em prol de seus amigos. O Chopper significa as lembranças que lhe causavam instabilidade emocional, que não o deixavam em paz, e transforma elas em algo positivo. O Chopper aceita que ele é o que é. Não é um humano, não é uma rena, é um gênio, é um monstro, é um chapéu de palha. Esse momento é muito poderoso porque o torna o único do bando com um ciclo de desenvolvimento aparentemente completo. O principal tema que envolve o Chopper é, de certa forma, concluído. Como se o grande dilema que assombrava o personagem já não fosse mais um obstáculo. Como se a enorme angústia que ele viveu durante tantos anos tivesse finalmente encontrado uma resolução. Tudo isso culmina numa metáfora perfeita, capaz de coroar com maestria seu arco de personagem. Tony Chopper, ao ser capaz de controlar sua maior habilidade, o Monster Point, mostra que sua aceitação é completa. Ele tem domínio do seu lado rena, controle de sua faceta humana e autoridade sobre sua forma monstro. Chopper encontrou sua identidade no mundo. Alguém que se aceitou plenamente e foi aceito pelos seus amigos da sua forma única e tão especial. A transformação se tornou controlável e nada dolorosa. A força que ele carregou como um trauma durante toda a sua vida, agora pode ser usada de outra maneira, para tornar ele e seus amigos muito mais felizes. Ah, que lindo! Através da jornada do Chopper, aprendemos a importância da aceitação e de se cercar de pessoas que querem nosso bem, que nos aceitam independente de como somos. É por isso que essa linda trajetória também nos ensina a ser tolerante e respeitar as diferenças, porque as aparências enganam e a gente não sabe os monstros que cada um carrega no coração. Mas com o simples gesto de estender a mão, a gente luta contra a discriminação. Dessa forma, permitimos que mais pessoas tenham a oportunidade de viver seus sonhos e colorir seus mundos. Permitimos que mais pessoas possam ser livres para viver como bem desejam. Esse não é um dos principais temas de One Piece? A liberdade de viver e a liberdade de ser? É simplesmente incrível ver como a história de uma pequena rena que comeu uma fruta pode ser um exemplo tão grande para a humanidade. Seguindo os valores de sua jornada emocional, um universo de mais união e amizade pode sim ser criado, um lugar propício para a realização de milagres. Gente, fazia muito tempo que eu não tinha uma análise dos personagens. Achei muito bem, você está de parabéns, Chapéu de Palha. Quero mais análise disso. Achei muito bem profundo a análise do Chopper. Não tinha parado para pensar que, tipo, nossa, todo mundo brinca com a recompensa do Chopper, tipo, 100 berries só, agora dá para comprar um jornal. Vai para 150, vai para 500 berries, não vai chegar a 1000 berries. Mas faz total sentido não ser muito alta a recompensa. Porque se a recompensa do Chopper também ficar muito alta, ele vai ter que começar a lutar mais vezes. E a responsabilidade do Chopper não é 100% lutar. A responsabilidade do Chopper é curar. É exatamente o que o Lip falou. Se ele se ferir, quem vai cuidar do bando? Entendeu? Para eles continuarem. Tipo, agora em um ano tem mais de um médico. Então ele lutou. Mas mesmo assim, o Chopper ainda tem mais conhecimento que muito médico que tem em One Piece. E ele é uma rena. Então, tipo, eu gostei muito da análise do Lip, do Chapéu de Palha. Quero mais episódios. Esses pontos da personalidade do Chopper, entre a aceitação de ser quem ele é, por conta dos amigos, é uma construção muito legal de personagens, né? Que é o que ele vai desenvolvendo a jornada. Eu acho que ele ainda tem muito que desenvolver, né? Não sei o que exatamente, né? Mas ele tem coisas para desenvolver.
Então ainda estamos aí na última reta aí de One Piece agora, né? Semana que vem a gente vai ter novos episódios dublados, que eu vamos também estar assistindo aqui com vocês em reaction, né? E mais o novo episódio do mangá. O 1054 finalmente vai chegar. Então foi isso, gente. Muito obrigada por terem visto comigo esse vídeo até o fim. Espero que tenham gostado também. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, tá bom? E segue lá também o Chapéu de Palha, se inscreve, deixa um like no vídeo, que isso ajuda pra caramba, tanto eles quanto a mim. Tá bom? E ainda mais eu que tô começando agora no YouTube. Me ajuda aí, gente! Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!